Graça e paz. Nesse vídeo, venho compartilhar com você acerca do significado do perdoar numa linguagem simples, porém à luz da Bíblia. Algumas pessoas têm em suas mentes um conceito equivocado do que se refere ao perdoar. De uma certa forma, entendem que para perdoar alguém, Deus tem que fazer algo em seu coração, ou o ofensor tem que lhe implorar por perdão. Vamos ver que o conceito não tem nada a ver com o conceito estabelecido por Deus. Bem, antes de falar a respeito do significado de perdoar, eu preciso falar com você a respeito do que é o perdão. Em sua definição e conceito, perdoar é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Tem pessoas que têm pensamentos e sentimentos negativos por si próprio. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim, que quer dizer perdonare, que significa ação de perdoar. Vamos ler aqui na palavra de Deus o que Jesus disse a respeito do perdoar. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15, disse o Senhor Jesus assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Continuando, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Logo, entendemos que perdoar é uma questão de decisão. Eu decido perdoar ou não perdoar, porque essa capacidade Deus já me deu. Deus já deu a você a capacidade de perdoar. Por quê? Como assim? Porque Ele nos perdoou primeiro. Assim bem como Ele nos amou primeiro, Ele também nos perdoou primeiro. Cristo já nos perdoou lá na cruz do Calvário. E como isso acontece? Como então alcançar esse perdão? Todo aquele que reconheceu Jesus e que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele tão somente agora ele toma posse desse perdão em razão dele, ao reconhecer Jesus, dado ao arrependimento que esse ser humano teve. Eu me arrependi dos meus pecados, e logo uma vez se arrependendo dos pecados, logo se alcança o perdão dado por Cristo na cruz do Calvário, diante o seu sacrifício de morte de cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, se nós fomos perdoados por Cristo, sem mesmo nós pedirmos esse perdão e sem mesmo termos conhecimento de quão grande delitos e pecados que nós cometemos, e somos pecadores, porém agora lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todo aquele que serve ao Senhor, que obedece a sua palavra, é um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então nós devemos perdoar o nosso próximo, é liberar o perdão. Então, o que significa perdoar? Vamos aqui entender como Jesus Cristo ele nos chama para uma condição. Ele diz: olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja bem, aqui Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e nesta oração ele chama-os para uma condição. Bem, condição é: antes de eu pedir a Deus que me perdoe as ofensas, eu tenho que perdoar o meu próximo primeiro, para que então eu, com meu coração puro, com meu coração leve, com a minha mente tranquila, aliviada, com a minha mente sã, sem nenhuma dívida para com o meu próximo, porque eu já o perdoei, eu já liberei o perdão. E esse perdão que eu liberei, na verdade, não foi para liberar o irmão ou para isentá-lo de alguma culpa, mas foi para tirar um peso de dentro de mim. Porque imagina, se eu tivesse ou você tivesse o poder de, no ato de liberar um perdão, você livrar a pessoa do fogo eterno, ou livrar ela de uma consequência
da ofensa que ela cometeu. Não. Quando você libera o perdão, você simplesmente está tirando um peso de dentro de você, porque nós também temos ofensas, e se nós não perdoarmos os nossos irmãos, não perdoarmos o nosso semelhante, não poderemos receber o perdão de Deus mediante as ofensas que também nós cometemos, e temos as dívidas diante de Deus para com o nosso próximo. Nós somos devedores também. E a Bíblia deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro que a única coisa que nós devemos dever é o amor, mas nada além do que isso. Então, por isso é necessário estarmos bem com todos. E se há algo dentro do teu coração, que você abra mão dessa carga, que você abra mão, que libere o perdão. E esse perdão que você está liberando é para salvar alguém, é para salvar a si mesmo. Estou dizendo, a oração, eles viessem primeiramente a perdoar o seu semelhante, para depois então receber o perdão de Deus. Continuando, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, se eu perdoar o meu irmão, se eu perdoar o meu semelhante, se eu perdoar o meu próximo, Cristo também vai me perdoar. Deus vai me perdoar. Porém, se eu não perdoar o meu próximo, eu não receberei o perdão de Deus. Não, Deus não vai me perdoar sem antes eu perdoar o meu próximo. Então eu preciso estar bem com todos. Você precisa estar bem com todos. Você precisa abrir o coração e liberar o perdão, se livrar desta carga. Então, o que significa perdoar? Perdoar, obviamente, não é esquecer. Porém, ao lembrar, não vai lembrar com peso, com raiva, com mágoa, com ira, porque você verdadeiramente perdoou, você abriu mão daquele peso. Perdoar também não é tirar a culpa do seu próximo, de forma alguma. Perdoar é tão somente você saber que você também tem dívidas diante de Deus. Então você libera o perdão para que você se sinta uma pessoa aliviada, se sinta uma pessoa que tem realmente uma mente tranquila para poder chegar diante de Deus, fazer a sua oração e pedir o que você necessita diante de Deus, sabendo que Ele não vai te negar, em razão de você ter um coração liberal, um coração que libera o perdão, um coração puro, um coração contrito e quebrantado. Perdoar é tirar de você o peso que te incomoda. Isso é o que significa perdoar. É você tirar o peso de você. Aí você diz: mas eu fui ofendido, pastor. Eu fui ofendida. Foi fulano que me ofendeu. A partir do momento que você recebeu uma ofensa, obviamente, automaticamente você se sente uma pessoa ofendida. E essa ofensa, na verdade, ela não pode ficar em você. A única pessoa que pode tirar essa ofensa que se tornou um peso dentro de você é você próprio. Pelo amor que Deus tem colocado em teu coração, na sua vida, você vai liberar esse perdão. Liberando o perdão, você vai estar arrancando esse peso dentro de você. Deixa eu te dar um exemplo. Perdoar é como você estiver segurando uma corda grossa de nylon no meio do Oceano Pacífico, ou Oceano Atlântico, ou Mediterrâneo, e na ponta dessa corda tem uma enorme pedra, e o peso está por demais terrível para você, e a tendência é ela ir para o fundo e vai te levar junto. E vai te levar junto. Essa ofensa vai te levar junto para o fundo do mar, e você vai se afogar, você vai morrer. E o que você tem que fazer então? Essa corda, você está prendendo tanto ela, você não quer soltar, e ela está sangrando a sua mão está sangrando, e você está sentindo dores e dores, 24 horas sentindo dor, sofrendo em continuar insistindo em segurar essa corda cuja ponta dela está amarrada numa enorme pedra. Como se livrar então dessa ofensa? Como se livrar desse peso? Simplesmente abra a mão, libera, solte a corda, e a corda vai descer em alta velocidade juntamente com a pedra para as profundezas do mar. Ou você quer ir junto? Você não quer ir junto. Perdoar é isso. É você abrir mão. É você soltar. É você abrir mão até da sua razão e perdoar. Abra mão. Fique livre dessa dor. Livra-te dessa mágoa, desse peso, desse rancor, dessa angústia, desse algo que está acabando com você dia após dia. Não custa nada você abrir mão. Agora, o que você terá a ganhar com isso?
São bênçãos incontáveis, inúmeras bênçãos. Deus vai te abençoar. Abra a mão, pare de sofrer, porque você, além de ter sido ofendido ou ofendida, pelo fato de você não liberar o perdão para essa pessoa, você não abrir mão desse perdão, você está morrendo aos poucos. Você está se matando a si mesma ou a si mesmo só pelo fato de não liberar o perdão para essa pessoa. Libera o perdão, porque Jesus, na cruz do Calvário, ele liberou o perdão sem mesmo ninguém pedir a ele. Ninguém pediu perdão a Jesus, mas ele lá na cruz, antes de morrer, ele levantou a voz ao Pai no céu e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se Cristo, uma vez sendo crucificado, antes disso ele foi esbofeteado, foi cuspido, levou socos, murros no seu rosto, chicotadas, passou por humilhação, foi despido diante da multidão e depois pregado na cruz, crucificado e morto. Antes da morte, ele perdoou a todos, até a mim e a você. Por que eu não vou liberar o perdão? Quando você libera o perdão, você não está fazendo favor nenhum para ninguém. Você está fazendo um grande favor para ti mesmo. Quando você libera o perdão, você está aliviando a carga do teu coração. Você está se livrando de um peso que poderá te levar para as profundezas do fogo eterno. Libera o perdão. Abra o teu coração. Coloque em prática o que Cristo Jesus te ensinou. O que a palavra de Deus nos requer. Se vós não perdoares os homens na terra, o Pai que está no céu também não perdoará as vossas ofensas. Que Deus, na pessoa do seu Santo Espírito, possa encontrar espaço no meu, no teu, em nossos corações, não somente hoje, mas em todos os dias enquanto aqui vivermos, para que naquele grande dia nós possamos estar com Ele por toda a eternidade, livre de qualquer condenação, mas tendo a vida eterna na presença de Jesus. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Fica em paz.